Neste terceiro episódio, conheceremos um pouco de uma comunidade que nasceu lá no ano de 1978, quando um pequeno grupo se reuniu para rezar. E foi exatamente esse pequeno grupo que, em votação, decidiram o nome do padroeiro. Vamos juntos recordar a história da comunidade São Francisco de Assis. Bom, ainda era aqui nos anos ainda 70 ainda, quando tinha aqueles padres holandês, Padre Adriano, né? Ele veio celebrar uma missa aqui no Coleginho, Zé Luiz Queiroz. Aí dali a gente foi celebrar uma outra missa, daí um bom tempo, lá no Vila Nova Futebol Clube. E dali foi se formando um grupinho de oração, né? Aí veio fazer a celebração aqui na casa do finado Fausto, aqui nessa casinha que tem na frente ali, aquele prédiozinho ali. Ali ficou um bom tempo. E ali começou também as primeiras missas também, aqui na comunidade, né? Aí eu passei um tempo meio afastado da comunidade, então ficou um período que eu não lembro bem como aconteceu, mas as celebrações começavam aqui e depois foi lá para o centro comunitário. Ficou lá um bom tempo, aí depois voltou aqui para o Fausto outra vez, aí o Fausto doou esse terreno aqui para fazer a igrejinha. E nessa época aqui era um mangue, uma vala que tinha aqui, passava na frente aqui. A igreja era bem alta do chão, tinha mais ou menos quase 1 metro de altura. Hoje você vê que está nivelado, né? E o nosso pedreiro, né, que já faleceu, que eu já Jaconias Mendes, meu sogro, né? Ele construiu essa igreja aqui, ele e a esposa dele, a Marli, que foi uma das pioneiras dos pontapés inicial dessa comunidade. Ele, mais a Dona Santa, a Jandira, a Dona Maria, o finado Maurício, são as pessoas que caminhavam mais na frente dessa comunidade aqui no início. E nos anos 78, a igrejinha aqui já estava em construção. Já estava em construção. E na época do padre Toninho, aí a igreja ficou sendo aqui. Esse pedreiro nosso, esse que era o seu Jacó, ele foi uma pessoa muito boa. Ele fez essa igreja aqui todinha, que tanto fez a parte de baixo como fez a parte de cima, que na época dos jovens, sem cobrar um centavo da igreja, né? Tinha seus defeitos, mas era um grande homem que na hora de ajudar a igreja ele estava. Não vinha à igreja, não era de estar frequentando a igreja, mas ele era uma pessoa assim que, se falasse, tem que fazer alguma coisa para a igreja, ele era o primeiro a se prontificar. Inclusive, ele foi um dos pedreiros que trabalhou na construção da igreja lá no alto do morrinho da Cezanne. Ele sabe que ele era até prisioneiro, né? Então pegaram a mão de obra dos presos para fazer aquela igreja de Cobilândia lá. E ele era um que trabalhou naquela obra lá. Então ele já gostava muito de trabalhar com a igreja. Aí quando ele veio morar aqui, ele, né, deu essa força para nós, construiu essa igreja aqui, que hoje aqui acolhe a comunidade. E daí para cá, de 1978 para cá, a comunidade caminhou bastante, cresceu, teve dificuldades, como todas têm, né? Porque na época do Padre Toninho, o Padre Toninho dava muita atenção. O Padre Toninho dava uma atenção muito grande aqui. E inclusive foi até o Padre Toninho que inaugurou essa igrejinha aqui. A data mesmo assim da fundação da comunidade nós não temos, porque a gente não lembra, ninguém anotou nada.
Só em 78, quando foi feita a igrejinha, que começou a anotar alguma coisa que antes não anotava. Então a gente ficou assim, sem saber a data certa. Mas a igreja já caminhava, já tinha um caminho, já tinha um início. Quando eu vim para cá em 86, foi o padre Toninho que pediu que eu viesse trabalhar aqui. E eu estava trabalhando na matriz. E trabalhar na matriz todo mundo quer, né? Agora trabalhar num bairro igual Cobi, são poucos que queriam naquela época. O medo, muito medo. E eu vim para cá e aqui estou até hoje, já com 86 para 2021, 36 anos, né? 36 anos dessa comunidade aqui. E até eu tinha prometido que quando eu completasse 35 anos eu ia me aposentar. Já completei os 35 anos de igreja e eu continuo aqui ainda. Aqui a gente formou muitos jovens na catequese, na crisma. Tinha um grupo de jovens muito bom na época que fez o salão de cima aí. Mas a gente continua de pé, a gente continua firme, tentando mudar essa situação, né? Buscar um novo caminho para a gente fazer com que as pessoas venham para a igreja. Eu acho que São Francisco de Assis deu o maior exemplo, né? Humildade. A igrejinha de São Francisco de Assis era o quê? Era 4 paredes caídas e ele construiu a igrejinha dele ali. Então essa igreja aqui é pequenininha de acordo com o que São Francisco realmente é. Uma pessoa que foi humilde, que teve dificuldade para construir a sua comunidade, mas construiu. Aí hoje você vê que tem grandes igrejas com o nome de São Francisco de Assis, e a nossa é pequenininha, mas tem um coração, tamanho do coração de São Francisco de Assis. Tudo nosso aqui é miudinho, é pequeno, né? Você vê o nosso crucifixo ali, é pequeno, por quê? Não é o tamanho do Cristo ali que vai fazer a diferença, que a gente não está baseado no Cristo que está na cruz, a gente está baseado no Cristo que foi crucificado e morreu e que hoje está do nosso lado vivenciando junto com a gente as situações que nós vivemos hoje. A gente tinha a banda suburbana aqui na época. Nós tinha a banda suburbana aqui na época, é uma banda muito boa, formada por meninos daqui mesmo. A gente passou uma época, como eu falei, tinha um grupo de jovens que era muito bom, né? Na época do padre Dauri, a igreja cresceu muito. Cresceu de tal forma que as celebrações eram recheadas. Ficava a gente lá fora, vinha as pessoas de Cobi de Cima, de Nova América, de Vaz da Gama para assistir a missa aqui, porque o padre Dauri fazia com que as pessoas vinham, chamava a atenção. Multidão de gente que estava presente, as caminhadas que a gente fazia dentro dos bairros, as novenas, as missões, né, na época do padre Dauri. Era muito bonito.